Agora é a segunda parte. Vamos falar especificamente sobre o Brasil Post. Guilherme Damasceno pergunta: como o Brasil recepcionou o Huffington Post? A Abril foi a primeira interessada, de quem partiu a iniciativa. Eu não sei completamente o histórico, Guilherme, mas a Abril certamente foi uma das maiores interessadas. Essa negociação começou muito antes de 2013, quando o veículo foi realmente lançado, ou que foi anunciada a chegada definitiva do veículo, que na verdade foi lançado em janeiro de 2014. Mas o próprio Brasil 247, que foi um site que eu trabalhei, queria uma parceria com o Huffington Post, acho que a Folha de São Paulo chegou a cogitar, mas houve uma negociação interna muito grande ali também dentro da Abril, em que a área, o Roberto Tivita queria muito mesmo que o Huffington Post viesse para o Brasil, e foi dele o pedido para que o nome não fosse Huffington Post, como nos outros países, né, que são mais de 14 países em que está o HuffPost, e só aqui que é Brasil Post. Quer dizer, óbvio que em outro lugar não seria, mas na Índia é Huffington Post, na Inglaterra é Huffington Post, na França é Le Huff, e Le Huffington, e na Espanha é El Huffington. Então, só que a gente está sem o nome da Ariana Huffington, que é a empresária, CEO, presidente do Huffington Post. Daniel Marques pergunta: você não acha prejudicial misturar o jornalismo sério de opinião com jornalismo de entretenimento e variedades, coisas banais? Olha, Daniel, de jeito algum. Nossa, eu acho que essa. Tudo bem, a sua pergunta é importante, mas eu acho que é uma visão arcaica aquelas pessoas que acreditam que o jornalismo é essa coisa séria e insensada que deve ficar, sabe, numa redoma, só falando de coisas sérias e importantes. Acho que assim, na nossa dieta de informação tem que ter de tudo. Tem que ter, obviamente, notícia, política, entendimento de economia, situação do mundo, mas também coisas leves, diversão, Masterchef. Eu mesmo acabei de fazer uma materinha sobre o Masterchef que eu estava assistindo. É, virais, as coisas sobre as quais as pessoas estão conversando. Então, para mim, hoje, esse é o jornalismo mesmo, sabe? É um jornalismo conectado a tudo que estamos falando. Produção de conteúdo é todo tipo de conteúdo. Então, não é prejudicial esse tipo de mix. O Arno Wegner e o Felipe perguntam: as matérias mais visitadas são escritas por jornalistas ou blogueiros? Qual é a proporção de conteúdo produzido internamente por blogueiros? E qual software de medição vocês utilizam? Bom, as matérias mais visitadas são nossas, são da equipe. Nossa equipe tem hoje 14 pessoas, sendo 11 jornalistas. E os blogueiros produzem bastante coisa, nós temos uma rede com 600 blogueiros, mas como nós não remuneramos o blogueiro, é uma rede totalmente colaborativa, então também nós não podemos cobrar nada dele, nós não cobramos periodicidade. Então, os blogueiros vão escrevendo à medida que têm interesse em determinados assuntos ou em algumas coberturas específicas, ou quando eles querem escrever algo que lhes interessa. E a gente vê a aceitação boa dos blogueiros, mas não são os grandes hits de audiência. Em relação à proporção de conteúdo, a maior parte do conteúdo, 70%, vem da nossa equipe, 75% vem da nossa equipe, 25% vem dos blogueiros. Atualmente, nessa fase de contenção de gastos, nós estamos sem editor de blogs, então eu também estou editando blogs, estou dividindo com a minha editora de notícias, e é muito gostoso editar texto de quem não é jornalista também, que às vezes quer só escrever, livre fluxo de consciência, de opinião, verborragia. Às vezes vem coisas muito ruins, mas muitas vezes vem coisas surpreendentemente bem escritas, com pontos, argumentações, então é só dar um tapinha e fazer o produto ficar bem acabado. Em relação ao software de medição para audiência, nós temos o Adobe Omniture, que é o mais aceito mundialmente falando, globalmente pelos grandes players, tipo New York Times e tal.
e ele já está acoplado à ferramenta ao nosso publicador. Uma das grandes vantagens do Huffington Post, ele surgiu em 2005, já tem 10 anos. Ele surgiu com o Web 2.0, que vocês devem saber que é isso. É o colaborativismo, blogs, Wix, social media, tudo isso faz parte da Web 2.0. Então, o próprio publicador foi construído para ser replicável e compartilhável nas redes sociais, para que as matérias fossem muito compartilháveis e para que a gente conseguisse rastrear quais são as trends, quais são as palavras mais buscadas do momento na internet, para fazer um título legal, para conseguir responder a esse leitor que está demandando no Google algum tipo de busca, e também com um sistema de métricas e medição de audiência, page view, visitante único e outras várias métricas, acoplada ao publicador. Próxima pergunta é da Daniele Assis. Como é tratar sobre sexualidade e gênero publicamente em um país tão conservador? Olha, Daniele, eu vou ser muito franco com você. Não sei se é porque eu fiz o UNB, ou porque eu ando com muita gente bem esclarecida, mas eu acho que o país já não é mais tão conservador quanto a gente acha que é. O nosso público realmente é progressista e tal, mas eu confesso que eu não gosto de ficar dividido entre progressista e conservador, porque eu acho que as pessoas têm visões diferentes. O Brasil Post tem que ser um veículo plural, mas realmente dentro das nossas bandeiras está a questão do empoderamento feminino e também do LGBT. A gente encontra assim muita adesão positiva, uma repercussão muito boa do nosso público. Eu acho que hoje, francamente, existe até uma coisa, as pessoas querem levantar as bandeiras para mostrarem que são engajadas, que têm suas causas, que são contra a desigualdade racial, contra o desrespeito aos gays, mas não estou negando que haja conservadorismo, que haja preconceito, é claro que existe, mas eu vejo com muita tranquilidade que hoje também há uma visão mais hegemônica, que antes era muito assim, a minoria estava restrita ao espaço X e Y. Hoje, em ambientes hegemônicos, nós queremos mais minorias, as minorias estão tendo mais espaço. Então, própria novela da Globo, assim, tem beijo de senhoras lésbicas, tem beijo de rapazes gays. Ah, mas está censurando, ou não fez tanto sucesso. Vai ter, é normal ter um movimento conservador. E nós vivemos numa democracia, acho que assim, ter movimentos, né, pessoas que não gostariam de ver, pessoas que querem ver, isso é natural, isso é da democracia, da pluralidade, diversidade de opiniões. Agora, o mais importante é que existe espaço sim. O beijo gay, não dessa última novela, mas do Amor, da Amor à Vida, deu pico de audiência e foi muito comemorado, e inclusive grupos conservadores queriam ver esse beijo de um vilão que se regenerou e tal. Então eu não vejo assim também essa sociedade super conservadora. Eu vejo algumas ideias ultrapassadas, algumas ideias chatas, e o Brasil Post vem muito nessa, assim, casais. A gente coloca, quando a gente fala de casais, a gente pode colocar, mesmo sendo uma foto de, mesmo sendo uma história assim, ó, casal no geral, a gente pode colocar uma foto de dois homens ou de duas mulheres. Da mesma maneira, quando a gente está fazendo uma matéria sobre mercado de trabalho, a gente coloca um executivo negro. A gente tenta driblar um pouco os bancos de imagem, que estão muito assim, sempre o chefão bonitão, a mulher bonitona, geralmente com padrões europeus, a gente coloca um negro, uma negra. Então a gente vai na simbologia das imagens, a gente tenta construir, reconstruir discursos, ressignificar um pouco. Mas eu acho que já existe aí um caminho aberto para isso. Nós não somos os precursores, mas eu acho que a gente faz bem feito e marcando posição. É óbvio que existe também muitas críticas. Eu gravei recentemente um vídeo que foi super viralizou bem, que é vamos boicotar o Silas Malafaia, em resposta ao boicote dele ao Boticário, ao pedido dele para boicotar o Boticário. E muita gente começou a elogiar a minha voz, talvez porque eu tenha sido de rádio, e aí de repente uns pastores começaram a responder, porque o comentário da minha voz estava sendo assim, um dos mais curtidos. E aí o pastor veio assim, o diabo vem para a terra, ele chega com a voz bonita para confundir as pessoas. Então assim, eu que gravei um vídeo editorial, que era a cara do veículo, fui comparado ao diabo. É horrível isso, né? Mas tem que encarar com bom humor, é um tipo de leitor, pode não ser o nosso público-alvo, mas ele também tem espaço para falar. Acho que como jornalistas nós temos que ser resilientes
com os vários tipos de leitores que haverá. Às vezes eu vejo gente na minha equipe que fica brava, porque o cara não entendeu o ponto da minha matéria. Não espere, meu caro, que vão entender o ponto da sua matéria, e também não ache que o ponto da sua matéria é o ponto verdadeiro. Porque o conhecimento, que eu saiba, é tese, antítese, síntese, e a gente está sempre mudando, né? A gente ter as mesmas opiniões formadas sobre tudo seria muito chato. Então vai ter sempre divergência, a gente tem que viver bem com as diferenças. A Ana Cláudia pergunta: há no mercado oferta para pessoas que queiram trabalhar novos formatos de jornalismo como o Brasil Post? Tem sim, há muitos formatos legais. Eu posso citar uma penca de sugestões para vocês. Tem a agência pública que trabalha com crowdfunding e faz reportagens investigativas sobre determinados temas. A Vice Brasil, que vai atrás de nichos interessantes. Então, sei lá, ela faz uma apuração sobre as bruxas da Romênia ou os góticos do Amazonas. Então, vai bem nicho e aí as pessoas se interessam. Não só quem é do Amazonas, ou só quem é gótico, mas pessoas com curiosidade em relação a esses aspectos. O Brasil Post faz uma coisa mesmo editorializada, progressista, né, um pouco no sentido de nós somos pró-LGBT, pró-mulher e tal. Com certeza há espaço. Agora o que a gente tem que avaliar é se dá para sobreviver, se é sustentável ou não. A gente está num processo aí, né? Brasil Post tem 1 ano e meio apenas de existência, então não dá para cravar, olha, totalmente sustentável e tal. Vamos acompanhar aí nos próximos meses ou anos, saberemos. Mas espaço há sim. Empreendedorismo também. Quero trabalhar com conteúdos diferentes e tal. Uma outra tendência do jornalismo é o jornalismo de dados. Assim, são tantos dados disponibilizados em bancos de governo, de órgãos e de institutos de pesquisa. Muitas vezes o jornalista que vai sobressair é aquele que pegar os dados, pegar a planilha, começar a montar as coisas para ver tendências, verificar movimentos, justamente para analisar e detalhar coisas que estejam acontecendo, fenômenos que estejam acontecendo no Brasil por meio dessa análise de dados. A Amanda Corsino questiona: como foi a sua transição profissional da mídia tradicional para a mídia digital e do conteúdo tradicional para conteúdo progressista e de entretenimento? Essa pergunta é ótima, gostei, foi uma das minhas preferidas. Então, a minha transição da mídia, eu acho que eu já respondi no outro vídeo, né? O meu chefe me deu estalo, por que você não vai estudar internet e tal? Foi ótimo quando eu estava fazendo mestrado, que foi excelente na University of Sussex. Eu percebi que muita coisa era possível por meio do digital, muita coisa séria, profissional. Será que eu poderia voltar para o rádio? Poderia, mas eu acho que assim, eu já finquei terreno na internet, e todo mundo quer estar na internet, nas redes. Quando eu digo todo mundo, não somos só nós como jornalistas ou como leitores, mas políticos, empresários, marcas. Então, o momento atual do país não é muito bom para investir, né, sei lá, em produção de conteúdo e tal, mas sempre vai ter uma verbinha porque as pessoas querem aparecer também, querem estar bem na rede, querem que o perfil na Wikipedia esteja bem feito e tal. Então, a internet não tem como fugir dela. E foi muito bom ter passado pela mídia tradicional para saber como funciona, como é o jornalismo 1.0, que eu gosto de falar, mas agora o jornalismo é 2.0. Ele é feito com a participação ativa do leitor, não é só por carta de leitor, telefonema, sugestão de pauta. O leitor tá vendo uma coisa interessante na internet, começa a compartilha, uma coisa que não é de veículo, uma coisa, sei lá, um videozinho, uma pessoa que gravou alguma coisa, um post, e aí de repente o jornalista pergunta: vem cá, isso aqui está fazendo um maior sucesso, está viralizando, o que é isso? Isso é uma notícia. Então a notícia ela é constituída hoje com a participação ativa do leitor. Não é o leitor que está dizendo, olha, isso é uma notícia para o jornalista, mas é o fenômeno da viralização que pode fazer aquilo ter ou não status de notícia. O jornalista curador de conteúdo tem que ficar muito atento a isso. Também, Amanda, você me perguntou, além da mídia tradicional, não estou conseguindo aqui achar. Como que foi passar de um jornalismo mais sério, eu acho, para um jornalismo mais progressista de entretenimento. Eu achei muito bom cobrir política em Brasília, cobrir questões muito sérias e tal. É muito bom estar falar sobre questões progressistas, gente, também é falar sério, né? Falar sobre diferentes tipos de família, né? Abraçando direitos de pessoas
de minorias, de grupos diferentes, também é falar sério. Fazer uma matéria sobre aquele projeto que eu fiz uma matéria que foi super bem, que é A Branco Dá um Tempo aí do racismo na UNB. Tem pessoas que não acham que haja racismo, tem pessoas que acham que haja racismo. Eu estou abrindo um canal, estou dando voz a um determinado projeto, a uma determinada bandeira. Isso é super importante. Isso, no mínimo, gera o debate, faz as pessoas refletirem e gera o debate. Quem é contra pode continuar contra, mas vai conhecer esses novos argumentos e também tentar falar ali o porquê que é contra e tal. Eu acho que isso gera um bom debate. E o jornalismo de entretenimento eu acho que é legal também, né? É bom, assim. Hoje eu trabalhei até 1h15 fazendo, porque eu estava assistindo o Masterchef, vendo quem que vai sair e tal, para fazer uma listinha de por que não esqueceríamos o Cristiano e tal, ou quem fosse. E é legal, é um texto mais solto, tem GIF, eu gosto de fazer. Recentemente eu fiz uma lista sobre 30 anos de Changeman, que aí vocês realmente não devem conhecer, que é um seriado japonês que na minha infância era muito importante. E foi ótimo fazer, é uma delícia escrever também entretenimento. Hoje, assim, eu não escrevo tanto quanto eu já escrevi como editor de notícias, mas eu tanto escrevo política, né, notinha, notícia, reflexão, blog, quanto uma coisa mais Masterchef também. E a última pergunta, o Joaquim Pedro questiona: o Brasil Post adota determinadas causas e seleciona blogueiros com certo tipo de posicionamento. Diante disso, quais são os critérios? Qual a política editorial? Olha, eu falei para vocês, né? A professora Johnny deve ter falado. A linha editorial do Brasil Post é pró essas causas todas que eu lhes falei. Empoderamento da mulher, atenção e respeito às minorias, direitos civis dos gays e descriminalização da maconha. Isso não quer dizer que nós só vamos ouvir na nossa plataforma blogueiros, colunistas, que sejam a favor desses temas, porque aí o debate não existe, né? Para ter debate, tem que ter divergência, tem que ter pluralidade. Então, os nossos blogueiros podem falar de todos os temas, podem ser contra ou a favor desses próprios temas. Veja bem, a gente pode ter um blogueiro sendo contra a descriminalização da maconha, ele não quer liberar maconha. E a gente pode ter um blogueiro contra a criminalização da homofobia, que diga, para que criminalizar a homofobia? Sabe, por quê? O que isso vai fazer de diferença? Porque já, né, os crimes, às vezes o cara comete o crime, o Código Penal não é respeitado. Isso pode. O que não pode ter é um cara incentivando o desrespeito, desrespeitando, chamando o cara de bicha, discriminando. Isso é que não pode. Então, assim, existe uma diferença entre você se posicionar contra uma determinada bandeira ali, uma legislação específica, e você ser contra uma minoria, né? Uma postura do Levi Fidelix no debate das eleições do ano passado. Isso não seria admitido. Ainda assim, nós podemos entrevistar pessoas de visões muito particulares, tipo Jair Bolsonaro, que eu mesmo entrevistei no ano passado. Então, entrevistar também não tem o menor problema. A questão das vozes, de ter diferentes vozes, é o que é mais pulsante na política editorial do Brasil Post. Em relação a posicionamento, qualquer um pode ser blogueiro do Brasil Post, contanto que tem algo pertinente e relevante de falar, você pode ser blogueiro do Brasil Post. Tanto é que nós temos 600 blogueiros, alguns famosos, mas a maioria é formada por pessoas comuns e que têm boas ideias e que querem falar, independentemente de serem pró ou contra algum determinado tema, ou de esquerda ou de direita. Bom, é isso, gente. Acho que eu falei demais. Muito obrigado por me convidarem para participar desse exercício. Professora Johnny, muito obrigado. Qualquer dúvida, vocês podem me adicionar no Twitter, Diego_Iraeta, IRAHETA, e meu e-mail é diego.iraeta@brasilpost.com.br. Espero que vocês tenham gostado desses vídeos. Eu acho que eu falei demais. Desculpa aí. Um abraço. Bom dia para vocês.